Mais um brinquedo muito legal do Toy Story. Olha só esse personagem, vamos ver se você lembra. Olha aí. Sensacional! Olha esse coelhão, muito bacana. Todo ele de plástico, tem umas machucadinhas aqui na barriga, ó. Mas ele tá impecável. As pernas mexem, o braço mexe, a cabeça mexe, até a orelhinha aqui mexe, ó. Vem pra cá, vem pra frente, vai pra trás, muito legal. Dá pra criança brincar bastante. E caiu. E é muito bacana. Acho que tinha um nome escrito aqui, ó, que foi apagado. Mas fora isso, vai estar disponível para venda. Esse brinquedinho aqui é o personagem Bunny, lá do Toy Story 4. Se você assistiu o Toy Story 4, vai lembrar dele. Se gostou do vídeo, curta o vídeo, siga o canal e compartilhe, porque vai ter mais coisa legal. Siga a gente que vale a pena.